Grandes investidores como Louis Barsi no Brasil e Warren Buffett lá nos Estados Unidos ficaram muito famosos pela sua estratégia de investimentos focados em receber dividendos. Mas será que você sabe aplicar essa estratégia de forma correta? E será que nos dias de hoje ainda vale a pena utilizar a estratégia dos dividendos? No vídeo de hoje eu quero responder essas perguntas e bem como fazer um passo a passo aqui, um manual completo para que você possa aprender a utilizar a estratégia dos dividendos e começar a ganhar de fato dinheiro usando essa estratégia. Então, se você quer parar de perder dinheiro para o mercado e começar a ganhar dinheiro de fato usando a estratégia dos dividendos, esse é um vídeo que com certeza você não pode perder. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da InvestSpace. Hoje eu quero falar com vocês sobre a estratégia de investimentos focadas em receber dividendos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as vantagens e desvantagens dessa estratégia, bem como vou estar ensinando para vocês um passo a passo aqui, um guia para que você possa aplicar essa estratégia de forma correta e parar de perder dinheiro para o mercado. E eu vou estar mostrando isso para vocês, fazendo justamente uma comparação do que eu estou falando com as estratégias do Louis Barsi e do Warren Buffett, dois grandes investidores renomados aí do mercado financeiro. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para começarmos, tem muita gente aqui que ainda não sabe o que é dividendo. Então eu vou começar o nosso vídeo explicando para você o que são dividendos. O dividendo é uma parte do lucro da empresa que ele é pago para um acionista. O acionista é quem detém a ação. Então, se você comprou uma ação na Bolsa de Valores, você é acionista e, portanto, tem direito a parte daquele lucro ali, se dentro da política da empresa tiver que eles vão pagar a parte do lucro como dividendos. E aí, o que é que acontece financeiramente falando? A empresa, ela vai tirar do caixa ali aquele dinheiro, a parte daquele lucro, e vai passar para o acionista. E isso, obviamente, tem um peso nas finanças da empresa e, portanto, o valor que ela está sendo cotada ali na Bolsa de Valores vai diminuir. Imagina então que uma empresa vale R$100 ou $100 na Bolsa de Valores e ela vai te pagar $10 aí como dividendo. Então o que é que vai acontecer com a empresa ali na Bolsa de Valores? Vai fazer $100 menos os $10 que ela vai te pagar. Ela vai passar a valer $90 e você vai receber 10. No total dá a mesma coisa, mas ela está te pagando parte daquele lucro dela lá como dividendo. Aproveitando então o gancho, a gente já pode começar a explicar para vocês as vantagens e desvantagens de se investir com a estratégia dos dividendos. Começando pelas desvantagens, então a gente tem duas desvantagens que a gente gostaria de mencionar aqui. A primeira é que, como eu expliquei aqui, é que como esse lucro está saindo ali da empresa para o acionista, em questões numéricas vai dar exatamente a mesma coisa. Suponha que você tem uma ação aí, vamos botar R$100, $100, e que ela lucra 10% no ano, então ela vai para 110. Se ela te pagar 10% de dividendo, você vai receber $11, né, R$11 no caso, e aí você vai ficar com 99 mais 11 que dá 110. Se ela não te pagar, vai dar os mesmos 110. Se ela subir mais 10% no outro ano, vai para 121. Se ela te pagar dividendo, 10% de dividendo, vamos supor, em 121, vai dar 12,1. Você vai subtrair aí, vai ficar aproximadamente ali 109. Se você recebeu o dividendo ou não recebeu o dividendo, vai dar exatamente o mesmo 121. Então não existe diferença entre você receber parte disso ou não. Em questões financeiras matemáticas ali vai dar sempre a mesma coisa. Então muita gente não gosta dessa estratégia por conta disso. E o segundo ponto é que no Brasil ainda somos isentos, mas no resto do mundo completo, praticamente você vai pagar imposto sobre esse dividendo. Então, se você tem 100 e você recebe 10 de dividendo, como eu falei, você vai ficar com 90 mais 10, que daria 100. Só que como você vai pagar imposto em cima desses 10, você vai acabar ficando com menos de 100. Então, se a ação não se valorizar, se ela ficar parada, você só recebendo dividendo, na verdade você só vai estar perdendo dinheiro de imposto para o governo. Então, muitos investidores não gostam dessa estratégia porque matematicamente vai dar a mesma coisa se pagar ou não o dividendo. E quando ela recebe fora do Brasil, você tem que pagar imposto. Aí acaba não compensando essa estratégia. Você acaba perdendo dinheiro aí. Se você deixar parado lá numa empresa que não vai pagar dividendo, quando você vender aquela empresa, você vai pagar o imposto, mas você já pagaria de todo jeito, né? Então muita gente não gosta de se investir por dividendo justamente por conta desses dois fatores. Mas isso não quer dizer que investir por dividendo seja uma estratégia ruim. É só que existem desvantagens também e você precisa estar ciente das vantagens e desvantagens na hora que você for decidir usar ou não essa estratégia. A gente já vai falar aqui das vantagens, mas antes só queria anunciar aqui para vocês que provavelmente a partir de fevereiro agora a gente vai estar fazendo lives semanais todas as sextas-feiras após o fechamento do mercado, para poder fazer uma análise completa do que está acontecendo no mercado e também dos dados econômicos. No final da nossa live, a gente vai separar de 30 a 40 minutos para poder tirar a dúvida de vocês ao vivo.
Se você quiser fazer parte da nossa live, é só se inscrever aqui embaixo no nosso canal do YouTube ou acompanhar a gente pelo Instagram ou TikTok, que a gente vai estar fazendo nas 3 plataformas ao mesmo tempo. Tendo dito isso, vamos falar agora das vantagens de se usar a estratégia dos dividendos. E existem 3 vantagens aqui que a gente quer listar para vocês sobre essa estratégia dos dividendos. A primeira vantagem é justamente o fato de você poder fazer um fluxo de caixa. Você compra uma ação quando ela está barata. Comprando essa ação, em algum momento ela vai ficar cara. E aí ela vai te pagar dividendo, vai sair de uma coisa cara, que você não vai mais comprar porque ela já encareceu, e vai para sua conta. E aí vai ter alguma coisa barata aqui que vale a pena você comprar, você vai pegar esse dinheiro aqui e aportar nessa empresa. Então você consegue realizar um fluxo de caixa aqui na sua conta, que você vai estar tirando dinheiro de coisa cara e alocando ela em coisa barata, que vale a pena você estar comprando ali naquele preço. Esse fluxo de caixa permite que a sua carteira esteja rodando o dinheiro ali internamente sem você precisar vender, e ao mesmo tempo uma ação tende a se valorizar para o futuro, esse dividendo vai aumentando aí ao decorrer do tempo. Então você recebe todo o seu dinheiro que você investiu e vai continuando recebendo esse dinheiro aí em forma infinita. A segunda vantagem que a gente quer listar aqui para vocês é o efeito snowball, como na tradução, efeito bola de neve. E o que é uma bola de neve? É alguma coisa que ela vai aumentando aí à medida que ela vai percorrendo. Vamos supor que eu tenho $1.000 e eu vou comprar 10 ações da empresa A. E essa empresa A vão dar 10 ações, porque cada uma está sendo cotada a 100. 10 vezes 100 dá 1.000. E aí, essa ação ela vai me pagar 10% de dividendo no ano, por exemplo. Então, no ano 1, eu tenho 1.000, ela vai me pagar 10%, eu vou ficar com 1.100, porque ela vai me pagar 100 de dividendo. Esse 100 de dividendo eu consigo comprar mais ações. Então, em vez de ter apenas 10 de $100, eu vou ter agora 11 de $100. E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que no outro ano, ao invés de receber apenas 100, eu passe a receber $110, nesse exemplo que eu dei aqui. E aí eu vou aportar de novo nessa empresa, eu vou ficar mais 100. Então, em vez de ter 11, agora eu vou ter 12 ações de R$100. Então, no outro ano, eu vou conseguir agora, em vez de 110, 120. Isso é, partindo da premissa que está se mantendo constante lá os dividendos, tá? Mas o ponto é, você consegue ganhar cada vez mais a cada ano. Você vai aumentando e escalando aí e comprando cada vez mais ações e você consegue fazer esse efeito bola de neve. E a terceira vantagem, eu não vejo muita gente falando dessa vantagem, é que existe uma redução do seu risco. Imagina que você aportou $100 numa empresa, como eu já dei de exemplo aqui, e ela te paga $10 por ano. Depois de 10 anos, essa empresa vai ter te devolvido esses $100. Então, o seu risco agora é zero. Tudo que você ganhar ou perder nessa empresa já compensou, porque você já recebeu seu dinheiro de volta. Aí você pode dizer, Yuri, mas tem a inflação. Tem a inflação que eu estou desconsiderando aqui no meu exemplo, mas se você considerar a inflação, em vez de ser 10 anos, vamos supor que seja 12. Depois de 12 anos, você já recebeu tudo de volta, reajustado pela inflação. Tudo que vier depois disso é apenas lucro. Então, há redução de risco, porque você está recebendo parte do dinheiro que você investiu todos os anos, todos os meses, depende do ativo que você for comprar. Então, essa estratégia, ela permite que você tenha um efeito bola de neve, que você tenha um fluxo de caixa e que você diminua o risco que você está correndo, porque você está recebendo parte do seu dinheiro de volta. Agora, uma coisa que os dividendos não deveriam diminuir é a quantidade de likes que vocês vão deixar aqui embaixo. E reza a lenda que quanto mais likes vocês deixarem, mais dividendos vocês mesmos vão receber. Então, senta o dedo nesse joinha aí, beleza? Até o presente momento, a gente já entendeu quais são as vantagens e desvantagens de utilizar a estratégia dos dividendos. E a gente já pode entrar aqui no manual, no guia, no passo a passo, para explicar para vocês como vocês podem utilizar essa estratégia de forma correta. Mas antes, é só importante a gente chamar a atenção de vocês para um detalhe específico aqui, que eu vejo muita gente errando. Canais grandes no YouTube e também no Instagram, 100 mil pessoas que estudaram muito de marketing, por isso tem muita gente seguindo eles, mas pouquíssimo de finanças, que fica repetindo aí que se você ganha 5, 10%, por exemplo, de dividendo, você está tendo uma rentabilidade de 5 e 10%. E uma rentabilidade é um valor que você ganha acima do que você tinha. Se você está com menos do que você tinha, você não teve uma rentabilidade, você teve um prejuízo. E pode acontecer de você, por exemplo, ter R$100, a empresa te pagar 10% de dividendo, né? Então, você, pela lógica dele, você teria 10% de rentabilidade, mas na verdade você está com menos do que 100, por exemplo, 80, 90. Então, você teve uma perda de 10%, uma perda de 11% e não uma rentabilidade de 10%, feito eles fazem, eles dizem nas páginas e no canal, nos vídeos dele. E só para exemplificar aqui para vocês entenderem, se você tivesse investido $100 na ação da Apple em 2022, logo quando começou o ano,
você hoje estaria com a perda de aproximadamente 19%, feito eu estou mostrando aí na tela para vocês. Então, de $100, você estaria aproximadamente com $81. Contudo, você recebeu um pagamento de dividendo aí de mais ou menos 1%, 1,5%. Então, em vez de estar com 81, você estaria com 82, quase $83. Significa que no final do ano, pelo menos até o presente momento, você teria perdido 17% e não ganho 1,5% feito o pessoal fala. Isso é um cuidado muito importante de você ter, que dividendo não é igual a rentabilidade. Pode ser que seja se você já tiver com preço médio abaixo do valor de cotação, mas não necessariamente receber dividendo igual a ter rentabilidade. E se você ficou com alguma dúvida nessa explicação que eu dei aqui, eu peço você deixar aqui embaixo nos comentários que a gente tenta explicar para vocês de uma outra forma. Agora que você já entendeu isso, vamos então entrar aqui na questão do manual, no guia básico, para você entender como você pode estar aplicando essa estratégia para poder ter rentabilidade boa aí na sua carteira. E para explicar essa metodologia, então, a gente vai utilizar, como prometido, aqueles dois grandes investidores que eu falei lá no começo, o Louis Barsi aqui do Brasil e o Warren Buffett lá nos Estados Unidos, e explicar a metodologia dos investimentos nos baseando pela metodologia deles. O primeiro passo que ambos utilizam é justamente você identificar onde você vai investir o seu dinheiro, quais são os setores que você se sente confortável de ter um investimento para o longo prazo. O Louis Barsi, ele tem uma sigla chamada BEST, que é de bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. Ele acha que esses investimentos, esses setores especificamente, são os melhores setores para você ter na bolsa, baseando-se no princípio que ele utiliza de que são investimentos, são empresas que você tem que pagar independentemente de você consumir ou não. Se você utiliza energia, se você tem uma casa, você tem que pagar a sua conta de energia, você tem que pagar a conta do seu cartão, você tem que pegar algum seguro, e o seguro você recebe antes para depois rezar para não acontecer nada, né? Não utilizar o sinistro. Então esses setores, esses 5 setores, para Louis Barsi, são os setores que ele gosta de fato de investir. E para o Warren Buffett, essa também é a primeira etapa. O Warren Buffett tem aquela famosa frase que ele diz que é importante você saber o que você sabe e é importante de você saber o que você não sabe. E o que ele quer dizer com isso é que é importante que você entenda quais áreas você tem domínio para poder fazer uma análise melhor e estar investindo com mais segurança. E na visão do Warren Buffett, os investimentos que ele tem feito ultimamente é em seguros e resseguros, em bancos, tem Apple, que é da área de tecnologia, e ele acabou de fazer um investimento muito grande também numa empresa petrolífera. Então esses são alguns dos setores que ele se sente confortável dele, entende bem aquele setor para poder fazer os seus investimentos. Mas independentemente de qual setor você vai escolher, porque isso depende da sua experiência, do seu expertise, o importante é entender o que você sabe e o que você não sabe para poder definir quais são os setores que você realmente tem conhecimento para poder fazer uma análise boa. A segunda parte aqui é você escolher as empresas. O Louis Barsi, na visão dele, você tem que escolher boas empresas a baixo preço. O que são as boas empresas? Empresas desse setor que eu falei, desses setores que eu falei, que estejam baratas no caso. E aí ele tem as métricas dele que ele avalia para saber se a empresa está barata ou está cara. A mais famosa que ele fala, né, pelo que eu estudei aqui da Louis Barsi, que é filha dele, é utilizar o dividend yield para saber se o preço teto da ação que ele vai pagar. Então ele só compra uma ação se ele for receber ao menos 6% daquele valor ali de dividendo. Então se tiver mais do que isso, ele compra até chegar em 6%. Se tiver abaixo de 6% do valor que ela está sendo negociada no momento, ele não compra. No caso do Warren Buffett, não é possível dizer exatamente quais são as métricas dele. Eu não achei nenhum material que dissesse quais são as métricas que ele utiliza também. Contudo, ele está sempre destacando aqui nas suas famosas frases que é muito importante você achar boas empresas que paguem dividendo. Então é uma estratégia muito similar ao do Louis Barsi. Talvez não tenha uma regra aí do dividend yield, mas ele também tem as métricas dele para avaliar se a empresa está barata ou se está cara. Em resumo, a estratégia de ambos é identificar setores que você vai estar confortável de fazer uma análise muito boa, né? Uma análise excepcional, que você realmente entenda tudo o que está acontecendo naquele setor, e daí a partir disso você achar boas empresas desses setores que tenha uma governança boa, que esteja num preço bom e que você se sinta confortável de segurar esse ativo para o longo prazo. No longo prazo, ela vai te pagando dividendos que vai gerando aquele fluxo de caixa que eu comentei, e com esse fluxo de caixa você consegue achar novas empresas que estejam baratas também, e aí você vai conseguir fazer os seus aportes nessas outras empresas. Então você sempre vai ter empresas que vão estar caras e empresas que vão estar baratas.
O seu trabalho é achar as que estão baratas e quando elas ficarem caras e tiverem fazendo um fluxo de caixa de dividendos, você faz esse aporte em novas empresas que agora estejam baratas, que valham a pena você estar comprando e segurando para o longo prazo. E eu quero dar uma ênfase novamente na questão do preço, porque eu vejo de muitos canais grandes lá dos 100 mil inscritos divulgando que é só você comprar o ativo e segurar porque ele vai te pagar dividend yield e você vai ganhar dinheiro. E não é necessariamente assim. Por exemplo, quem comprou a Petrobras lá em 2010, quando ela estava na máxima histórica, só conseguiu ver novamente uma máxima histórica, né, no ano de 2021 para 2022. Isso é, se ela não fez aportes regulares ali para diminuir o preço médio. Se ela segurou o que ela tinha comprado lá em 2010 até 2021, ela ficou 11 anos recebendo praticamente nada de dividendo e ainda no negativo. Então, essa pessoa vai passar 11 anos aí segurando um ativo para poder começar a ter algum tipo de rentabilidade. Isso porque o ela estava com múltiplos muito esticados já na época e muita gente comprou e teve que ou realizar prejuízo ou segurar até 2022 aí para poder ter algum tipo de rentabilidade na sua carteira, que nem pode se chamar ainda de rentabilidade, porque nesses 12 anos de inflação do Brasil, ela com certeza deve ter perdido dinheiro ou ainda está perdendo dinheiro com relação ao ativo da Petrobras especificamente. Basicamente, isso é tudo que você precisa saber para poder aplicar a estratégia de dividendos de forma correta. Achar bons ativos a bons preços e que paguem dividendos e segurar esses ativos aí para o longo prazo. Longo prazo, 20, 30 anos. Ela é uma ótima estratégia para pessoas que de fato conseguem achar esse tipo de ativo subvalorizado. Porque uma vez que você compra esse ativo subvalorizado, ele em algum momento vai não ser mais subvalorizado, ele vai ter uma valorização justa no mercado, e aí quando ela tiver nessa valorização justa, ela vai estar te pagando dividendo, que você pode usar esse fluxo de caixa para comprar novas empresas que estejam subvalorizadas. E com essa rotação de comprar ativos baratos, esperar eles ficarem caros e com essa rentabilidade aqui, comprar novos ativos baratos, a sua carteira vai ter um ganho de capital, uma multiplicação de capital muito grande. Eu agradeço a todos que assistiram até o final. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender como utilizar essa estratégia de forma correta. E se você quiser aprender a identificar quando uma empresa está barata ou cara, temos um vídeo aqui no canal onde falamos as 7 métricas que a gente olha para identificar isso. Se você quiser aprender mais, é só assistir esse vídeo aqui.